continuamos aqui com o Fernando Júnior. Dificuldade da igreja em evangelizar pessoas frustradas ministerialmente? Sim. Ok. Então, bom dia a todos, bom dia à banca avaliadora, aos amigos presentes aqui, meus amigos do outro lado do mundo, que Deus abençoe, boa tarde ou boa noite, se há que vocês estão me assistindo, a minha família, um grande abraço, sou grato pela vida de vocês. E o meu nome é Fernando, como foi apresentado, sou da 18ª geração do CTM, meu tema de encerramento de curso é sobre a dificuldade da igreja em evangelizar pessoas frustradas ministerialmente, eu dei o nome do título desse slide, As Ovelhas Feridas. Hoje exploraremos uma das maiores dificuldades em evangelismo atualmente, como evangelizar crentes frustrados com a igreja. Pode passar. Antes de eu fazer a apresentação da introdução, que vai ser bem sucinta, eu quero apresentar as minhas referências que me ajudaram a elaborar a minha introdução. Pode passar aí. As minhas referências foi a Bíblia Sagrada, King James atualizada, e o livro da Marília de Camargo de César, Feridos em Nome de Deus. E as referências que foram os sites The Serving God, Desejando Deus, do John Piper, pastor lá dos Estados Unidos, Christian Today, que foi fundado pelo Billy Graham, F. Hope, ali de Florianópolis, House Prayer, Casa de Oração, e Radar Missionário, conectando você às missões. Pode passar de novo. E uma frase, ele nunca desiste, Cristo jamais desiste das suas ovelhas feridas. Pode passar de novo. Então a problemática é como vencer a dificuldade de evangelizar cristãos frustrados. Pode passar. A justificativa, por conta de falsos pastores e cristãos, há pessoas que se frustram com a igreja e gera um bloqueio em seus corações para sempre. E isso dificulta o evangelismo numa ação de resgatá-los. E achar métodos e ferramentas que ajudem as igrejas a evangelizarem esse grupo de pessoas, mostrando a eles o amor verdadeiro em Cristo, para que essas feridas venham ser curadas. Então, vamos lá? Pode passar. Então, o primeiro tópico meu é as decepções da igreja. Os decepcionados eu coloquei um membro do quê? Pessoas que participavam da igreja, pessoas que são apenas membros ali da igreja, que vão visitar, pessoas que estão fazendo parte da membresia, e irmãos que ajudavam na questão do serviço da igreja, no papel eclesiástico. Então, vou apresentar as causas, os efeitos e a reconciliação. Primeiramente, vou apresentar as causas, que eu deixei como 3 pontos: fofoca, promessa e falta de ajuda. O primeiro ponto que eu vou colocar é a fofoca. Uma das primeiras causas de decepção da igreja, no português mais bem polido, são a difamação de pessoas que você acaba proferindo palavras sobre as costas. É assim um exemplo que acaba acontecendo, de você ficar julgando o irmão pelas costas, fofocando sobre a vida dele. Essa é uma cultura que está muito implementada no povo brasileiro. O povo brasileiro acha que a fofoca não é nenhum pecado, e sim um momento de conversa que você tem com as pessoas, mas são nesses momentos que as pessoas acabam se decepcionando drasticamente, e isso gera um grande impedimento na vida delas para elas realmente se reconciliarem com Cristo de novo. Outro ponto é sobre essas pessoas acharem que, pelo fato de estarem fazendo parte do grupo da igreja, elas têm um senso de santidade, e elas acham que elas são livres para poderem julgarem algumas pessoas pelo fato de estarem servindo na igreja e terem um papel bem influente nesse meio. E mais fatores de decepção, a promessa e a falta de ajuda, porque muitos pastores acabam fazendo promessas e deixam de ajudar os seus irmãos, ou as pessoas que estão ali servindo na igreja, deixam elas de lado, então prometem que vão ajudar em momentos de dificuldade, aconselhamento, e acabam deixando essas pessoas de lado e elas se frustram muito com isso. Os efeitos causados por conta da decepção são vários. Depende muito de como é que esse pastor, esse falso lobo, acaba proferindo essas palavras. Então, assim, às vezes a pessoa, o decepcionado, como eu intitulei, ela é muito manipulada numa questão emocional, psicológica, social e comunicativa. Ela acaba se decepcionando muito, e isso que se torna um bloqueio para a gente poder evangelizá-la depois. Esses efeitos, eles carregam praticamente um mesmo estágio, chamado crise de fé. A crise de fé é quando a pessoa começa a ter dúvidas recorrentes à bondade e à soberania de Deus, porque ela percebe esses servos de Deus, que são os pastores, e começa a ver as ações deles. E por conta disso, eles se perguntam: será que vale a pena servir esse Deus? Será que vale a pena seguir esse Cristo que eles falam? Porque se os seus servos, que se dizem bons, agem conosco dessa maneira, então eu não quero seguir esse Deus para realmente ser igual a essas pessoas. Então, isso é um ponto que acaba tendo na crise de fé, e caminhos para a reconciliação é você ser uma carta aberta de Cristo Jesus, você ser uma pessoa que exale verdadeiramente o verdadeiro evangelho de Cristo, mostrando a eles o real sentido de servir ao Senhor. O Billy Graham, ele tem uma frase muito legal que ele intitula aqui pra gente, que é: pois nós somos a Bíblia que o mundo lê e somos o sermão que o mundo está prestando atenção. Então, nós devemos ser cartas abertas e sermos um sermão e uma Bíblia que uma pessoa está lendo. Então, assim, o Billy Graham, ele tem
essa frase. E o que eu indico para uma reconciliação, um caminho, são conversas abertas. Você tirar a pessoa do âmbito de igreja, porque às vezes ela tem uma decepção no gabinete pastoral, naquele ambiente de estar na igreja, ocorreu uma decepção muito forte, então assim, psicologicamente, ela vai acabar tendo gatilhos mentais, e esses gatilhos mentais vão fazer ela reviver sentimentos lá dentro da igreja, e ela vai acabar se retendo de poder abrir o seu coração. Então leve a pessoa para fora da igreja, um ambiente mais aberto para você conversar com ela. Pode passar de novo. O segundo tópico é a importância do evangelismo e a sua missão central. As igrejas, hoje em dia, elas têm uma dificuldade de saber qual que é o real sentido do evangelismo. O evangelismo tem um sentido em sua missão central, em pegar uma pessoa que é descrente, uma pessoa que pode-se dizer que não acredita em Cristo, e mostrando a ela o real sentido de servir o Senhor. Tirando ela das trevas e colocando elas para a luz de Cristo, mostrando o real sentido, um propósito de vida, uma vida com felicidade que apenas se encontra em Jesus. Esse é o intuito do evangelismo. Tirar pessoas das trevas e colocá-las nas luzes, usando esse termo de linguagem. Então, o evangelismo ele consiste em você levar essa pessoa decepcionada a conhecer Jesus. O primeiro passo da evangelização é a gente usar o estilo J49. O que é o estilo J49? Quando a gente vai olhar o Evangelho de João, a gente vê João 4, versículo 9, que a gente vai ver Jesus com a samaritana. E eu dei o título desse evangelismo como ganhe coração e depois você ganha a alma. Jesus ele se encontra com aquela samaritana e nós sabemos que o judeu e uma samaritana não se dão bem. E Jesus ele ganha o coração daquela mulher juntamente oposto e ela fica, cara, você é um judeu, então o que você está fazendo aqui comigo? Jesus ganha o coração daquela mulher, ele consegue, captar a atenção daquela mulher e depois ela reconhece Jesus como enviado do Senhor, realmente o profeta de Deus, e eles acabam criando uma gesticulação. Então assim, a gente analisa esse evangelismo de Cristo, o evangelismo J49, nós percebemos que Cristo ele cria um vínculo emocional com a pessoa, ele cria um ambiente confortável com a pessoa e ele compreende a dor daquela pessoa. Então, assim, esses vínculos são derivados de alguns estilos de evangelismos que nós temos. E o evangelismo relacional, onde a gente cria um relacionamento com a pessoa, o evangelismo de diálogo, quando a gente consegue dialogar com a pessoa sobre as frustrações da vida dela, o evangelismo comunitário, onde a gente tem um encontro com a pessoa em diversos ambientes, um PG, né, pequeno grupo, fora da igreja, o evangelismo de testemunho, minha vida sendo uma testemunha, uma carta aberta de Cristo Jesus, ou a gente pegando histórias de pessoas que tiveram frustrações e a gente conseguindo contar como essas pessoas venceram essas frustrações. E pode passar de novo? Agora o último tópico mais importante, afirmados em Cristo, a centralidade do Evangelho. Como a gente vai estar abordando essas pessoas que têm esse indício de estar decepcionado, a gente tem que mostrar para eles o real sentido do Evangelho. Se eles se decepcionaram realmente, é porque eles não estavam firmes ainda em Cristo Jesus. Eles não tinham as suas convicções firmadas de Jesus. Pois se você está em Jesus, independente da luta que venha, se é um pastor que você tem uma grande referência, se você está firme em Cristo, você vai se manter em Cristo. Pois há um fundamento que o apóstolo Paulo mostra para a gente, o verdadeiro firmamento do Evangelho está em Cristo Jesus. 1 Coríntios 3,11 mostra para a gente, não há outro fundamento a ser aquele que foi estabelecido em Cristo. Então, se você está estabelecido em Cristo, na rocha que é Jesus, você consegue se manter de pé diante das frustrações ou lutas que venham sobre a sua vida. Então, assim, a gente tem que passar esse real sentido de estar firmado em Jesus, mostrando para eles. Mas, assim, quando a gente vai evangelizar eles, eu creio que vai dar, sim, poder, vai dar frutos, pois a mensagem de Cristo tem poder de impactar essas pessoas e elas serão impactadas, a gente vai ter que entrar num ponto chamado discipulado. O discipulado, ele é muito importante para uma pessoa que é decepcionada, um novo convertido, uma pessoa que está encaminhando na fé, a gente discipular essa pessoa mostrando o real sentido de caminhar com Cristo. Se essas pessoas não forem discipuladas, elas vão ser como bebês espirituais, que qualquer desconforto vai ser que nem um bebê chorão que começa a chorar descontroladamente e qualquer coisinha vai fazer aquela pessoa chorar, ficar descontrolada. Então a gente tem que fazer eles terem a consciência de ficarem firmes em Jesus, discipulando eles e mostrando um sentido de uma vida de disciplinas espirituais. Então, assim, a gente mostrar qual é o real sentido de uma oração diária, você ter uma constância com o Senhor, você buscar Cristo acima de todas as coisas. Mateus 6,33 vai mostrar isso pra gente. A leitura e meditação na palavra de Deus, a gente meditar nas Escrituras, ler as Escrituras, ter esse tempo de relacionamento com as Escrituras, que é muito bom para uma pessoa que está se encaminhando para a fé, então mostrar para ela esse quesito do discipulado e silêncio e escuta. Além de a gente conversar, ter esse tempo de oração, meditação nas Escrituras, a gente tem que ter aquele tempo de escutar aquilo que Deus quer falar para a gente, aquele tempo de a gente não falar nada e deixar que os céus ministrem sobre nossos corações, a gente só sentar, mesmo que a gente não escute nada, a gente deixar que o Senhor tente comunicar algo para a gente. E considerações finais agora. Para a finalização desse trabalho de conclusão de curso, eu quero apresentar para vocês os caminhos que foram apresentados de uma pessoa frustrada. Esse caminho de reconciliação, esse acompanhamento de discipulado e essas pesquisas que eu apresentei para vocês foram
colocadas não apenas no campo da teoria, mas sim no campo da realidade. Diante dos evangelismos que nós tivemos em Blumenau, eu consegui aplicar alguns métodos e esses métodos realmente deram certo, que foram apresentados aqui, evangelismo J49, a gente mostrar o sentido, criar um relacionamento com a pessoa, estar com ela, evangelizar ela, e deu certo esses evangelismos com pessoas frustradas que tiveram uma decepção da igreja. Então, essas ferramentas que foram elaboradas aqui têm a ideia de pegar e ajudar pastores e igrejas que precisam conhecer o real sentido do evangelismo e até mesmo como evangelizar essas pessoas que têm uma imensa frustração e é uma dificuldade para a igreja. Então, esse é meu trabalho de conclusão de curso. Quero agradecer a todo o público e toda a banca presente e avaliadora e que Deus abençoe. Amém. Repete novamente ali o método J49. J49. Devagar agora. É o evangelismo... Para ficar focado lá. Ah, tá. É o evangelismo J49. É o quê? É o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9, Jesus com a samaritana. E esse evangelismo a gente consegue fazer uma análise muito legal que Cristo teve um tempo de contato, ele conseguiu captar o coração daquela mulher e depois ela, cara, reconheceu Jesus ali, a fonte da água viva, sabe? Então, assim, esse evangelismo consiste em você ganhar o coração daquela pessoa para depois você ganhar a alma. Então, assim, independente das pessoas que você encontrar na rua, ganha o coração dela, cria um relacionamento com ela, uma vida de, sabe, de eu entender a dor daquela pessoa. Pois Cristo entendeu aquela mulher. Ele conseguiu, sabe, captar a curiosidade dela, ganhou o coração dela e depois fez aquilo que realmente é mostrado no livro de João, no capítulo 4. É isso aí. Eu chamo isso, baseado nesse texto mesmo, do diálogo da graça. Olha aí. Olha aí. Pronto, esse J49 foi você mesmo que criou? Eu criei. Então tá patenteado agora. Tá patenteado agora. J49. Diálogo da graça. Obrigado, meu amigo. Fechou? Júnior, eu acho que o tema é muito importante, né? A gente tem muita gente nessa situação, né? E bom que você, dentro do seu trabalho, pontuou, principalmente na questão que encaminha para mostrar o real sentido do Evangelho. Essa pessoa provavelmente teve uma frustração grande, a gente em nenhum momento vai passar a mão no sentido de questão de liderança e tal, mas também por causa dessas segundos interesses, né? Ou por uma possível promoção, ou por um possível status, e aí vem essas frustrações aqui, já apresentados por você, né, pela questão de promessas e assim por diante. Então, quando a gente aponta esse caminho para Cristo novamente, tem essa percepção, tem essa conexão com as pessoas, dedica esse tempo, com certeza a gente vai ter um resultado pela frente. Não é tão simples no sentido da prática em si, né, mas é possível de ser feito. Ele é possível de ser feito, mas tem um tempo, né, que a gente tem que discipular a pessoa. Esse tempo de discipulado. Devido ao tempo, não deu para apresentar tudo que tem aqui, mas realmente esse tempo de discipulado, de você sentar com a pessoa, investir na pessoa, você, sabe, ter que andar durante muito tempo para que você possa ajudar a sarar essas feridas que o Senhor pode realizar. Ótimo, Deus te abençoe. Tá bem? Fechou.